Oi, gente, estou aqui com o professor Dr. Fábio, ao qual eu convidei para enriquecer a cirurgia oral menor. Nós temos uma visão minimamente invasiva e hoje ele vai trazer para vocês aquilo que vocês têm muitas dúvidas, que são as interpretações das imagens. Então ele vai falar de dentes próximos a canal seio maxilar, canal mandibular, a importância da tomografia, da radiografia. Então agora eu vou passar a bola para esse fera aqui e volta e meia eu dou uma invadida aqui para falar com vocês. Um beijo! Obrigado, Ale. Bom, pessoal, tudo bem? Vou falar um pouquinho então sobre alguma coisa que a gente preparou para falar sobre o estudo da imaginologia em cirurgia oral menor nesse nosso curso de imersão em clínica geral. Então, eu vou falar para vocês aqui de algumas situações clínicas e a interpretação que a gente pode ter, o ganho que a gente vai ter, tendo essas imagens, esses recursos para poder fazer um planejamento de maneira mais adequada, para poder ter sucesso naquele nosso caso que a gente está atendendo. Esse caso aqui é um caso bastante antigo, na época eu ainda fazia uma pós-graduação. E o que você observa? Que nessa tomografia computadorizada numa vista anterior, ou seja, está vendo como se fosse um corte frontal, tirei aqui a parte anterior do indivíduo, o que eu vou observar? Que nessa mandíbula do lado esquerdo, uma projeção da cortical vestibular bem extensa para a região esquerda. Aí você fala, tá bom, e daí? Bom, e daí que agora a gente vai ver o que é isso. E a gente observa então nesse corte seriado. Eu não sei se você tem essa dúvida ou essa vergonha às vezes de perguntar, mas sempre que você tiver uma dúvida, pergunta. Eu no começo não sabia como ler isso daqui, então eu te mostrar aquilo que me ensinaram, que eu acho que é prático para a gente poder usar no nosso dia a dia. Você vai enxergar primeiro essa imagem, depois essa sequência, à medida que você vai distanciando para posterior esse corte frontal. Então você faz um corte frontal, tira a região anterior, e você vai posteriorizando cada imagem dessa. Cada imagem vai ter ali o fragmento, a distância que for determinado pelo operador da máquina, 1 milímetro, 2 milímetros, e assim vai embora, meio milímetro, Ou seja, o calibre, isso daí é feito de acordo com a qualidade da máquina e aquilo que é desejado. Então aqui que a gente observa, à medida que vai se posteriorizando, a gente observa que essa cortical do lado esquerdo, ela vai quase que sumindo, até que chega um momento que ela já quase que não aparece. Ou seja, aqui eu estou na região bem posterior, já nem aparece mais a mandíbula, ou seja, já estou para a região posterior do limite posterior da fossa mandibular ali do osso temporal, ou seja, aquela região de articulação temporomandibular. Então aqui que eu observo aqui que essa lesão ela tem um limite anterior, posterior, medial e lateral. Esse corte aqui é da mesma paciente, da mesma situação, só que aqui agora é um corte no plano de vista transversal. Então o que eu vou observar? Como se eu cortasse o indivíduo e separasse uma porção superior e outra inferior. Então o que eu vou observar aqui? Desse lado esquerdo, a projeção dessa cortical voltada aqui de maneira muito extensa para o lado esquerdo. Repara, você já não vê mais o tecido ósseo, você já não observa aqui uma cortical, você já não observa aqui o tecido medular ósseo, que é o que você observa do lado contrário, do lado direito. Você até observa aqui a região de forame da mandíbula. Olha aqui a cortical vestibular do ramo e a cortical lingual desse mesmo ramo da mandíbula. Resumindo, você compara um lado que está sadio com um lado que está absolutamente fora do esquadro de normalidade. E aqui, a peça como chega para a gente no laboratório de patologia cirúrgica, ela chega desse jeito, é uma peça muito extensa, uma peça bastante grande, impacta em várias visões, visão superior, oclusal, uma vista aqui agora lingual, inferior, você observa aqui algumas estruturas neurológicas, algumas estruturas musculares, gordura, retículo, musculatura também, uma seta, pterigoide medial ali também, e claro, a região que foi agora seccionada para a gente poder fazer um exame histopatológico deste caso. Na verdade, é mais para confirmar aquilo que a gente já sabe, é na verdade um ameloblastoma multicístico na classificação da Organização Mundial de Saúde. E para que serve mostrar isso daqui? A imagem que você tem tomográfica, radiográfica, ela não é sempre exata, ela não é perfeita, como aquilo que a gente observa também numa imagem de raio-x, mas é ela que vai dar para nós esse tipo todo de projeção de um planejamento, tanto cirúrgico quanto diagnóstico.
Então aqui mais algumas dessas visões, né? Eu sei que é um quadro complicado. Aqui a análise histopatológica, né, de uma ameloblastoma, né? Você já sabe isso da odontologia. Você tem aqui, né, o epitélio, né, o retículo estrelado também aqui, né? Está simulando aquilo que seria no futuro, né, um dente a ser desenvolvido. Como é um tumor, você observa vários, né? Não tem função nenhuma, não serão dentes, né? Não estarão também, claro, numa posição adequada, né? E o que você observa aqui, né? Nessa outra imagem, né, ainda essas ilhotas, né, tumores, é um tumor benigno, né, essas ilhotas tumorais. Aqui, né, toda essa projeção do tumor para a lateral, e o que você enxerga mais em roxo, que está até fraturado, né, não sei se da própria preparação da peça ou então da cirurgia. Isso aqui é osso, né, no caso aqui é osso cortical. Okay? Então o que a gente quer mostrar? Que você enxerga microscopicamente, fazendo um diagnóstico adequado, aquilo que, né, macroscopicamente você supõe que seja uma patologia, algumas são características, outras nem tanto, com o auxílio de imagem, ressonância magnética, uma tomografia computadorizada, um raio-x e aquilo que também hoje está virando, né, uma moda, né, na odontologia, que para mim é uma grande e boa surpresa, que é o uso do ultrassom. É muito interessante, isso a gente usa mais para tecido mole e mais também para poder ver alguma variação anatômica, né, de vasos sanguíneos, em especial de artéria facial, labial superior, labial inferior. Aqui uma imagem radiográfica, panorâmica que a gente está acostumado. E o que eu gosto de chamar atenção? Sempre que a gente observa uma radiografia panorâmica, a gente vai observar quase que exatamente só aquilo que a gente quer. A gente negligencia algumas áreas de estudo. E o que é importante então falar para você? Quando for observar uma imagem, seja qual for, observe sob um plano adequado. Um negatoscópio, luz apagada, você tem que fazer uso de uma lupa para você observar detalhe. E é isso que interessa para a gente. Você vai observar às vezes que você tem uma fratura no dente, uma lesão, alguma coisa, mas você pode observar não somente aqui, né, nesse dente, ó, que tem essa infiltração, né? Não sei se a gente classifica ainda uma imagem sugestiva, né, de lesão cariosa, mas você pode observar que também tem aqui uma proximidade bastante grande com relação ao seio maxilar nessa região superior direita, e isso é importante para a gente saber. Será que tem comunicação com o seio maxilar? O paciente relata aqui também, ó. Então você observa uma radiografia na sua totalidade. Será que tem lesão aqui de articulação temporomandibular? Será que tem um facetamento? O que é isso? Então você observa naquela imagem tudo que ela pode trazer de informação, e essa informação você poder colocar num prognóstico, você poder colocar num planejamento de tratamento. Olha, a gente vai fazer isso aqui para você, está te incomodando tanto essa ausência desses elementos, né, uma cirurgia aqui pré-protética, né, pré-implante, né, pré-cirúrgica, mas será que a gente não pode também pensar em fazer aqui uma remoção dessas restaurações que estão radiograficamente inadequadas? Talvez não estão, vou olhar com calma, pegar uma lupa. Então isso tudo é importante você fazer um planejamento de modo profissional, que é isso que interessa para a gente. Quando você olha assim, sem tanto interesse uma imagem, ela não vai te dar informação de graça, você que tem que buscar essa informação, tá bom? E aí o que a gente pode observar? Imagens um pouco mais detalhadas, né, que uma tomografia computadorizada. Esse paciente me procurou por causa dessa comunicação aqui, ó, buco sinusal. Aí você vai lá do outro lado, também tem uma pequena comunicação aqui. Quer dizer, o paciente às vezes não percebe a gravidade do que ele tem. Pode ser que nunca dê problema, pode ser que nunca dê problema. Não é certeza que vai ter uma infecção aqui, mas a probabilidade é absurdamente grande. O caminho já existe, então não tem uma porta fechada, tem uma porta aberta. E aí o que eu posso pedir? Uma secção dessas regiões de acordo com a numeração que é dada aqui nessa área. Desse, né, esse quadro que eu tenho aqui, eu quero da região 10 à região 15, então eu vou pegar esse fatiamento aqui, ó, essas imagens. Eu quero dessa região aqui, sei lá, da 45 até a 50, não sei. Eu vou primeiro observar aquilo ali, para depois vir aqui. Como é que eu vou saber? Está escrito aqui, ó, de tal área a tal área. Então o que eu não quero é que você olhe uma imagem dessa e fique assim, ó. Eu olho aqui, qual que é aquela história de fazer esse tipo de verificação, qual área que eu vejo, qual área que eu enxergo aqui, como é que eu vou pedir isso daqui, eu vou assinar com caneta ali. Então antigamente a gente fazia isso, assinava com caneta.
Hoje não, hoje a gente já faz uso, né, de essas mensurações que aqui são milimétricas, ok? E aí você vai observar essas estruturas, aqueles mesmos cortes que você acabou de pedir, só que agora virado para você. Então é como se eu tirasse um livro de uma estante e agora eu vou abrir esse livro para poder ler. É exatamente isso. E aí vão chegar essas imagens. Normalmente, as instituições, né, os lugares que fazem esses exames para nós, né, eles já indicam para nós onde está o problema, porque foi feito um laudo. E você pode pedir espessura óssea, profundidade, densidade óssea, o que você achar interessante pedir. Então vale a pena, quando você tem uma imagem dessa, você sentar à frente do seu consultório, do seu momento de trabalho e fazer o planejamento de acordo com cada região, ó, sei lá, 18, 16, 17. Ah, cadê isso aqui? Está aqui, ó. Essa região. Então, nesta área, agora eu tenho um estudo mais pormenorizado. Eu não tenho só uma radiografia, só uma imagem plana única. Eu tenho agora, ó, essa visão, que vai me dar o quê? A profundidade da cortical aqui do seio maxilar, por exemplo. Aí você pode falar assim para mim, poxa vida, mas eu olho aqui e não enxergo nada. Mas você acha que todo mundo enxerga logo de cara? A gente tem que se acostumar com isso. Como a primeira vez que a gente vê uma radiografia panorâmica, você olha aqui e você fica assim, ó. Meu Deus, para onde que eu olho? O que eu tenho que focar aqui? E com o estudo, né, a repetição, você vendo algumas vezes, vendo com atenção, às vezes vendo em conjunto com outra pessoa que está também estudando a mesma coisa, olha aqui, olha ali, olha não sei o que, sabe, aqui tem um septo, olha, puxa vida, esse septo está mais para vestibular do que para palatino, então eu vou evitar esse septo, um limite lateral, um limite anterior do seio maxilar. Resumindo, você vai ter agora uma noção tridimensional dada por uma tomografia computadorizada, que antigamente era um exame bastante caro e hoje já está muito mais acessível. Ainda é, claro, falar de dinheiro dos outros é sempre simples, né? Mas é bom a gente lembrar, tá, que se o paciente ele não quer fazer esse tipo de exame porque é caro, eu já não atendo. É aquilo que a gente estava falando, o paciente não é colaborativo, vai pôr o nome de vocês a perder. Exatamente. Então, eu preciso de uma tomografia, eu não vou fazer, então vocês também não vão atender, não é? Esse pensamento, para mim, é o adequado. Também porque você tem que ter a colaboração, né, de tudo que é possível, do exame de imagem, do seu conhecimento, da participação do seu paciente, ele, sei lá, fazer uso da medicação que você prescreveu para ele, né, fazer o uso, né, de todos os argumentos, olha, não faça esforço físico, não faça bochecha, ou seja, aquelas recomendações que a gente está tão acostumado, né, num pós-operatório odontológico. Aqui uma reconstrução tridimensional desse mesmo caso. E você observa que aqui fica essas imagens, você fala, nossa, mas aqui, além do forame infraorbital, tem esse forame enorme aqui. Não é isso. Numa imagem de tomografia, não atingiu o nível, né, ainda da estrutura óssea, então aparece para a gente como se fossem várias cavidades, vários forames. Na verdade, tem um só. E aqui, né, uma reconstrução do mesmo paciente numa vista agora pelo lado direito e pelo lado esquerdo. Aqui a gente observa que tem, então, aqui essa comunicação. Ela está muito evidente nessa face distal desse elemento aqui. E aí o que você faz? Aí que você vai fazer o planejamento. Eu vou incisionar, vou colocar uma membrana, vou fazer uma sutura, né, da membrana sinusal, vou fazer tudo isso, não vou fazer nada disso, fazer um enxerto de biomaterial, um enxerto de osso, liofilizado. Você vai fazer o seu planejamento. E levantamento de seio? Não. Você pode fazer levantamento de seio. Agora, para fazer levantamento de seio, você tem que estar com a membrana sinusal, né, a mucosa sinusal íntegra. Não é? Porque você vai fazer como esse levantamento do seio? Você vai colocar, na verdade, um seio maxilar que tem um revestimento interno dado pela mucosa, a mesma mucosa que a gente tem na cavidade nasal, né? A mesma mucosa. Você pega a construção bexiga, você vai empurrar para cima lentamente, e nesse espaço que você criou, você vai colocar ali um biomaterial, um enxerto ósseo, né, aloplástico, né, ou não aloplástico. Você coloca. Então você fez o quê? Você fez um levantamento do seio. É que o pessoal fala levantamento do seio, só levantamento não faz nada. Não resolve, né? Então por que você levanta? Você levanta para agora ter o espaço, e neste espaço você colocar ali um material, um biomaterial, para depois, né, você ter ali uma área que possa ser, né, passível você introduzir um implante de metal. Tá bom? Essa que é a ideia.
Porque já uma vez me perguntaram em sala de aula, poxa, professor, por que faz levantamento do seio? Só levanta o seio? Eu falei, não, peraí. Aí que eu entendi, eu gostei da pergunta, eu gosto dessas perguntas. É porque ajuda a gente a auxiliar. Eu pensava, porra, por que faz levantamento? Faz por causa A gente fala muito natural, levantamento de cima, pra quê? Sim. É quase que o dia a dia, né? Uhum. A gente falar sobre isso, né? E a gente pensa que todo mundo entendeu o propósito daquilo, né? E às vezes não, e às vezes uma pergunta fantástica dessa, né? Adorei, enfim. E aqui, né, por exemplo, uma outra visão de um outro caso, olha só aqui, ó. Está mostrando, claro, que a gente sempre observa, né, em terceiro molar inferior, a proximidade do ápice das raízes dos dentes posteriores com o canal mandibular, que tem seu início lá no forame da mandíbula, né, seu término ali, né, no forame mentual. Então, o que a gente observa aqui, ó, esse tracejado. Eu, particularmente, não gosto de ver como vem esse tracejado. Eu gosto eu mesmo de olhar, eu gosto de observar. Você vai ver que você tem aqui a cortical, né, desse canal mandibular, e você vai acompanhando essa linha. Neste caso aqui, a gente tem inclusive um achado aqui, né, entre o segundo e o terceiro molar. O que é isso daqui? A gente faz sempre uma remoção e já sempre lembrando, né, remover o tecido, você envia para o laboratório, né, de patologia cirúrgica para ver qual é o resultado daquele tecido. Com cara de um cisto lateral, não? Um cisto, alguma coisa que a gente tem que saber o que é, né, para poder remover. E aqui nessa visão, ó, que interessante, a trajetória desse canal mandibular para a anterior, ó. Então, a região vestibular e região lingual, olha como é que caminha esse canal mandibular para a anterior. Que talvez seja uma pergunta que você nunca tenha se feito. Não, tudo bem, tem aqui o canal mandibular, né? Ele atravessa o ramo, dobra no ângulo, vai em direção ao forame mentual e se vestibulariza. Mas nesse caminho ele está para onde? Ele está para vestibular, ele está para lingual? Onde que ele está? Que nível que ele está, né? Então, repara, ele fica mais lingualizado. Ele fica mais lingualizado. Então, nesses planos de corte aqui, ó, eu tiro isso aqui e viro para a gente olhar. Que é exatamente o que está aqui. Então, pintadinho de vermelho, né, a posição desse canal mandibular. Ó, repara, quanto mais para o anterior vai indo, mais vestibularizado ele vai ficando, tá vendo? Por isso que vocês têm que tomar cuidado na hora de uma incisão. Acidente. Exatamente. Bem, Isso evita intercorrência. E aí você tem o quê? Uma segurança cirúrgica. Veja, não é garantia, né? Sim. Mas é uma segurança cirúrgica. Vamos supor que você encontrasse aqui, ó, sei lá, uma outra raiz aqui, ó, que está exatamente no interior do canal. E não é o que a gente está observando aqui. A sua cirurgia já tem outro planejamento, incluindo, às vezes, né, um ambiente hospitalar. Você já não faz o seu consultório. Ah, mas o que poderia acontecer aqui? Ah, eu posso romper o nervo alveolar inferior, eu posso romper a artéria alveolar inferior, e aí eu vou ter necrose. Se eu romper a artéria, eu vou ter perda de sensibilidade se eu tiver o rompimento do nervo alveolar inferior. Isso é muito sério, é muito grave, né? Especialmente a artéria, já tem necrose toda essa região, né, para a anterior. Ah, então entre perder a artéria e perder o nervo, você prefere perder o nervo? Não, sem dúvida. Vou perder a sensibilidade, vou continuar com a estrutura, né? Claro que numa situação dessa você vai ter que partir para a cirurgia, né? Vai ter que suturar a artéria, vai ter que suturar o nervo, mas dá um certo trabalho, né, professor? Mas nada como saber o que vai acontecer, é o planejamento que a gente faz. E aí continua aqui, ó. Você vai aumentar aquela imagem, como eu falei, como se fosse numa lupa, tá vendo? E então é essa visão que eu quero que você tenha. Vou voltar ao slide, ó. Não é essa visão pequena assim. É essa visão bem aumentada. Então quem tem a possibilidade de ter uma televisão no consultório, olha o tamanho que fica a tela. Sensacional isso daqui. Mais do que isso, você mostra para o seu paciente. Então é importante até para você, entre aspas, né, vender o seu conhecimento, vender o seu planejamento cirúrgico, né? E aqui de novo aquele tracejado que eu falei, você traceja desse jeito, você não vê exatamente o que está aqui, né? Por isso que eu não gosto quando vê esses tracejados, eu posso pedir sim, tá? Enfim, e aqui mais para o anterior, né? Volta aquele papo de ficar o quê? Mais para vestibular. Repara que a cortical vestibular ela é mais densa, né? Cortical vestibular é mais densa? Na mandíbula. Cortical vestibular. Bom. Bacana, né? Muito Isso legal. daqui, quando o paciente lê
né, que você está lendo para ele, agora ele entende por que é difícil, por que a cirurgia tem um certo planejamento, por que tem um tempo de execução, por que tem um custo adequado, por que exigiu de você todo um baita de um tempo de planejamento de estudo. É importante ele saber isso. Não é assim, cobra do jeito que quer. Você tem um fundamento para isso, né? E o paciente vai entender que não, poxa, realmente é uma cirurgia que exige mais planejamento, conhecimento, então vale a pena usar conhecimento desse profissional. Aqui é a mesma história. Olha quanto está dentro do seio maxilar, essas raízes desses molares superiores. Ó. Aí vem uma pergunta técnica. Está dentro do seio ou não está dentro do seio? Essa pergunta você tem que fazer com muita calma. Porque lembra que eu falei da membrana sinusal? Então eu não posso afirmar que essa raiz está dentro do seio, ela pode estar simplesmente empurrando a membrana para o interior do seio maxilar, que é exatamente o que está acontecendo aqui. Então, se você prestar muita atenção, você vai ver uma leve imagem que está aqui com o que é carpetando aqui a raiz. E isso é o quê? A própria membrana. Tá? Então não está invadindo. Agora, se você precisar aqui fazer uma exodontia desse terceiro molar, você já vai ter que ter cuidado com a tração que você fizer, porque se você fizer a tração e a membrana for rompida, agora tem uma comunicação. Não tinha, mas agora tem. Eu nem vou comentar esse tratamento aqui. Tá? Nem eu não conseguia tirar o olho daí. Pense em mim. Aquilo que eu falei de você usar a imagem, não só para olhar aqui. Exatamente. Você pediu para isso daqui. A sua ideia de fazer o pedido da imagem era para fazer esta análise aqui. Mas você já aproveita, já está com a imagem. Não vou fazer comentário disso, é mais para o pessoal da clínica, né? Que não é tanto a minha área. Né? E olha a quantidade dessas raízes, olha. Então o seu planejamento agora começa a ficar mais complexo. Já não é um molar comum, ele tem 3, 4, 5, sei lá quantas raízes. E você vai começar a contar. Algumas são mais preocupantes, vamos dizer assim, outras nem tanto. Né? E aqui você vai ver em alguns cortes, né, que você selecionou daquela imagem anterior, essa penetração de raiz. Sei lá, terceira molar fica difícil de classificar, né, as raízes, né? Tem uma bagunça bastante grande, né? Tem uma anatomia muito, né? específica, exata, não tem, né? Mas você percebe que, sei lá, esta raiz aqui, ó, já está realmente dentro do seio maxilar. Eu não estou enxergando aqui, pelo menos nessa imagem, uma membrana. Eu não estou enxergando. E você vai ver esse distanciamento. Você vai usar um elevador tal, um elevador curto, um elevador reto, um elevador mais estreito, pediátrico, não sei, você vai usar aquilo que é, né, bom para você fazer essa preensão do seu instrumento. Então você já faz inclusive o planejamento para a sua mesa cirúrgica. Né? E aí você já vai orientando, se você tiver auxiliar, né, o seu auxiliar também. Enfim, aqui uma sequência das mesmas regiões, né, de molar superior em contato com o seio maxilar, para te mostrar que você pode sim fazer um planejamento. Espera aí, eu vou forçar mais para palatino, vou forçar mais para vestibular, vou forçar mais para distal, vou forçar mais para mesial, um conjunto de 2 desses 4 ângulos. Né? Então tudo isso te facilita a cirurgia. E aí você pergunta, poxa, é por isso que tem dentista, tem profissional que faz cirurgia de terceiro molar em 5 minutos? Sim, isso. Ele já sabe. Aí no mesmo caso, em outro colega nem conseguiu fazer? Sim, porque não fez um planejamento adequado. Claro que intercorrências podem acontecer, várias. Sim. Várias, inclusive de pânico do paciente, de uma dor específica, de uma inervação, né, aleatória, com variações anatômicas, né? Mas no normal, na grande maior parte das cirurgias, você vai ter muita segurança de execução daquele procedimento. E é isso que interessa para a gente. As exceções são, como o próprio nome diz, são exceções, né? E mesmo para elas você tem que estar também bastante preparado. Dia desse eu estava lendo um artigo científico de forame retromandibular. Então é um forame que é, na verdade, o retromolar. Ele é acessório. Você tem, além do forame da mandíbula, um outro forame que também tem a penetração de nervo alveolar inferior. Se anestesia ali, nunca. Você vai sempre na troncular. E no caso desse paciente, desse indivíduo, ele tem. Por isso que às vezes a gente faz uma anestesia. E dói. E aí continua doendo, agora está doendo. Você fala, poxa, não é possível, fiz a técnica adequada, né? A língua está anestesiada, o lábio, tá aquilo que a gente está acostumado na clínica do dia a dia da gente. Mas na
naquele paciente, e de um lado só é assim. E por que é assim? É porque Deus fez assim. É uma frase engraçada de falar, mas é porque não vai No caso dessa extração, que já está com comunicação bucosinusal, eu faço a extração, eu não faço o levantamento de seio primeiro, depois a extração. Eu vou te falar que levantamento de seio é assim, uma técnica não usual, você não vai usar para assim, é uma exceção. Você vai usar quando não tem osso para colocar implante. Basicamente, essa é a indicação. Você não vai fazer um levantamento de seio para fazer uma exodontia, mas de jeito nenhum. Você vai fazer com mais cuidado, minimamente invasivo, que é esse que é o propósito para a gente conversar, né? Fazer uso de um elevador de maneira adequada. É uma frase que eu aprendi com um professor que eu tive, né? O Fernando de Souza Lapa, que Deus o tenha. Cirurgia não é força, é técnica. É verdade. É técnica. Então, você usando a técnica adequada, você vai ter uma agressão menor, porque toda cirurgia é agressiva. Toda. Você vai ter. Quanto menos agressiva ela for, melhor o resultado pós-operatório. Aí você já faz um planejamento, se necessário for, para um implante, para uma prótese, né, suportada, né? Você já tem todo esse tipo de planejamento pós-operatório. Porque planejar a cirurgia em si é uma coisa. E depois? Isso faz parte da tua profissão. Você já planeja o que você vai fazer. Ah, vou tirar um terceiro molar, não vou fazer nada? Não sei se eu vou colocar um biomaterial, não sei se eu vou precisar fazer sutura. Eu já tive casos de terceiro molar que não tinha como fazer sutura, você não enxerga, é tão alto que você vai perder mais integridade de tecido fazendo a sutura do que deixando aberto. Você protege ali com uma gase e, né, fala para o paciente seguir as recomendações, né, tanto medicamentosas quanto pós-operatórias, para ter um controle melhor, né, disso. Aqui, de novo, uma reconstrução que eu acho sensacional isso daqui, eu acho muito bacana. Ela vai te mostrar direitinho, né, essa posição. Cirurgia aqui de 3 minutos, acho que nem isso, talvez, né? Você introduz aqui o elevador, faz ali um movimento adequado, raiz curta, coroa grande, proximidade aqui de gengiva, muito fácil de fazer essa cirurgia. Ah, mas mesmo com a comunicação com o seio, mesmo com a comunicação com o seio é pequena. Aqui não é uma comunicação tão preocupante assim, vamos dizer, né? Aqui de novo, né? Olha essa imagem que fantástica, ó. Já tem até um encavalamento dos ápices dessas raízes aqui, né? Então, nosso problema qual que é? Você observa aqui, essa imagem aqui não é a imagem daquele corte tranquilo, ela é uma imagem inclinada, ela é oblíqua, e aí é mostrada aqui nesse cubo, tá vendo? Aqui. Então, é uma imagem que está assim, você não está enxergando como se fosse comum. Ela está um pouquinho girada. Por quê? Para te mostrar nesse ângulo que você tem esse tipo de problema. Aqui continua, né? Você vai pegar aqui o terço mais profundo, o terço mais apical, né? Desde o terço, né, mais cervical, para poder trabalhar ali no nível de raiz do dente. Tá? Então, quando eu falo aqui cervical, médio e apical, é em relação à raiz desses elementos. Aqui de novo uma reconstrução, né, para a gente poder observar esse tipo de ponderação. Né? Aqui um caso de uma radiografia panorâmica para te mostrar uma coisa que é interessante, é um caso de aqui você observar e repara que você tem aqui toda essa área, né, desse cisto, né, dentígeno, não sei o que, dessa origem aqui, né, desse elemento, né, que está feito ali uma endo mais ou menos, né, bem feita, né? E o que eu observar aqui? Se eu olho isso daqui, o que eu vou imaginar? Aqui eu não estou enxergando direito o foro elementual. O canal da mandíbula está mais ou menos, né, meio que borrado. Agora, olha do outro lado. Olha esse caso aqui, o foro elementual, né, mais ou menos na altura aqui, né, das raízes de pré-molares, tudo tá bom. Olha aqui a projeção. Mostrando agora, você enxerga, não é? Uhum. E eu duvido que a maioria de nós enxergasse isso. Isso aqui é aquilo que a gente chama de canal incisivo. Porque toda vez que o nervo alveolar inferior ele emerge aqui no foro elementual, originando o nervo elementual, você vai pegar a maioria dos livros e vai ficar procurando nervo incisivo, vai te falar assim. E depois de originar o nervo elementual, o nervo alveolar inferior continua como nervo incisivo que tramita pelas trabéculas ósseas
da região anterior de mandíbula para inervar os dentes anteriores. A controvérsia aí do Malamed, que diz que a mentoniana não inerva os incisivos. Por isso que eu falo, cuidado. Em alguns casos, o professor Fábio diz quase 80% inerva. A grande maioria, né? A grande maioria. De onde vem essa inervação, né? A papo é bem tranquilo, né? Anatomicamente falando. Né? E aí você olha aqui, então, parece que tem um canal aqui, deve ter uma presença de uma estrutura vascular ou nervosa. Ou ambas, como era aquilo que a gente observava no canal mandibular. Dá uma olhadinha aqui então. Foi feita a sexodontia, né? Feita ali essa nucleação, rompeu ali, né? Removeu o cisto. E olha que pá, surpresa que a gente vai ter aqui. Olha o dedinho. Olha o tamanho dele. Que lindo. Então você acha que é possível você não enxergar que existe um canal, um túnel ósseo para ele? Que é o que você observa do lado esquerdo. Então do lado direito a gente já sabe que tem. Então a gente está observando aqui, né? Foramen mentual. E aqui, né? Esse nervo incisivo bem tracionado, né? Aqui até exposto agora, né? Com um instrumento cirúrgico. Ou seja, você pega uma radiografia panorâmica assim, ó, você não enxerga nada, não tem nada. Sim. Se fosse uma tomografia, você teria essa estruturação do tecido nervoso. Por isso que eu acho assim, não se resuma só a uma imagem. Às vezes, né? No caso desse paciente foi uma surpresa, né? Aqui outro caso do outro lado, um outro paciente, né, do lado esquerdo, aqui agora a mesma situação. Então foi feito um trabalho, tipo, por exemplo, um congresso de cirurgia, isso daí, né, mostrando a presença desse canal incisivo baseado numa tese de doutorado de um grande amigo meu, o Dr. Marcelo Cavalli, sobre a orientação do professor Edson Liberti lá da Universidade de São Paulo. Então o que é importante, né, se mostrar aqui nesse caso, né, foi o caso que a gente já apresentou, né, de mostrar para você aqui, né, você tem aqui, ó, presença do canal incisivo. Simples assim. O que é importante é que você observar, ó, que ele vai se anteriorizando, ó. E à medida que ele vai se anteriorizando, a gente observa, né, que ele tem até uma cortical. E a maioria dos trabalhos que a gente viu, das imagens que a gente observou de tomografia, cerca de 80%, como a professora falou, apresentam esse canal, esse túnel. Então aqui, né, algumas reconstruções para te mostrar, às vezes, numa pequena, curta área, você observar se existe mesmo ou não essa presença desse canal. Porque é muito comum eu ouvir, poxa, implante em região anterior de mandíbula, de canino a canino, é região de ouro, é região número 1 para fazer implante, como realmente é. Só que não é uma região livre de intercorrências, de problemas. Na presença desse nervo, imagina eu colocar um implante em cima do nervo. Nossa, e eu já vi gente falar assim, nossa, eu coloquei o implante ali, teve sangramento, teve muita dor, o implante não ficou bom. Poxa, ali não é para errar. Será que eu errei? Não é que você errou, você não observou que ela tem uma estrutura, que você teria que ter desviado ou então mudar o seu planejamento. E eu, na presença de um nervo, como aquele estava naquela imagem anterior, é óbvio que eu não vou fazer um implante naquela região, naquela raiz residual que foi removida, né? Então o que eu tenho aqui? Que observar essas imagens. Peça imagem para o seu paciente. Olha só aqui esse caso. Enquanto que faz cirurgia só com panorâmica. Ah, com gente que faz cirurgia, isso que eu vou te falar, que eu fiquei assim, preocupado com o futuro da humanidade. Sem radiografia. Sem radiografia. Eu também já escutei muita gente que faz implante sem radiografia. Ah, eu palpo, não precisa, eu sinto na minha mão, eu estudei. Sim, você estudou, você pode palpar, mas isso daí não é tudo. Isso daí é mais um elemento para o seu diagnóstico, né? Então aqui, ó, você vai colocar um implante atravessando exatamente aqui, ó. Você quer pegar, às vezes, essa cortical aqui, de base de mandíbula. E aí está o problema. Se você atingir uma estrutura dessa, agora você vai ter que remover esse implante. Agora você está com problema, Agora né? você está com problema aqui, por exemplo. Foi exatamente uma angulação, nem vou falar disso, né? Mas consegue errar até ângulo aqui de implante, ó. Uma superfície assim que está pedindo para receber implante, né? Posso aproveitar essa imagem para falar uma coisa? Pessoal, vocês não pedem panorâmica para fazer prótese. Eu nunca vi vocês pedirem panorâmica para fazer prótese. Então, o nervo alveolar inferior em crianças, ele está bem lá embaixo. Nos adultos, próximo aos periápices
das raízes, a parte apical. E no desdeitado, onde ele fica? Lá em cima. Tá quase Lá em exposto, né? cima, quase exposto. Em alguns casos exposto mesmo. Em alguns casos exposto, e vocês colocam uma prótese em cima. Você já ouviu falar de lateralização de nervo alveolar inferior, né? Já ouviu falar? Não. O nervo está exposto aqui, o canal mandibular está absolutamente exposto, então o nervo está à margem aqui. Então você tem que fazer um outro canal aqui, né, com broca cirúrgica, e você reposiciona esse nervo. Não é uma cirurgia fácil. Isso daí não é qualquer um que faz, né? Não Tem que ser é. gente não é a minha área. Por isso panorâmica. Panorâmica não é para mim, caminhou, tá tudo bem. É isso mesmo. Você saber indicar é uma das principais Eu qualidades do também cirurgião. acho. Uma das principais qualidades. Não é vergonha nenhuma, ao contrário. Para mim, o melhor cara é o cirurgião, é o clínico geral, porque é o cara que quando dá para ele faz, quando não dá, ele já sabe para quem encaminhar. Eu penso exatamente igual. É porque a gente tem uma postura muito parecida, né, de visualizar o paciente como aquilo que a gente quer atender bem, né, e o profissional que a gente quer formar bem. Essa é a ideia, né? Porque a mesma história de apontar ali onde estão esses canais, né? Então isso aqui, né, vou te mostrar um caso de implante, ó, em soalho de boca, né, que teve aqui, né, uma complicação para mandar o paciente para o hospital. Olha aqui onde estava o implante. Ah, pelo amor de Deus. E aí você fala assim, puxa vida, será que não observou? Não. Tá, aqui o implante está bom, aqui está bom, aqui está bom. E aqui não está. Perfurou ali, soalho de boca. Ah, tá. Perfurou soalho de boca. Perfurou soalho. Furinho, né? Manda paciente para o hospital, às vezes para óbito. Então é uma coisa bastante séria, eu penso dessa maneira, né? Enfim, então quando você observa esse tipo de coisa, tem até ali uma referência ao artigo científico, né? Que aliás é algo que eu aconselho vocês a ler, né? Quem é profissional, quem tem um nível mais alto de odontologia, tem que fazer uso de literatura, né, atualizada. Isso você só vai ter em artigo científico. Tá? Que hoje a gente tem uma facilidade muito grande de procura pela internet, né? Antigamente era muito mais complicado, hoje é muito mais simples. E eu não vejo muita gente fazer isso, não. Então, quando eu vejo alguém que fala assim, eu li um artigo científico, eu falo, puxa vida, Caramba! que coisa bacana, né? Que coisa legal isso daí, né? Então vale a pena. É só você colocar lá no site, o único que eu acho que vale realmente assim. É o PubMed. É o PubMed. Google, PubMed, está lá em inglês, português, traduz. Exatamente. Então hoje ainda tem esse recurso de tradução, né? Nossa, é muito lá. Na nossa época não tinha, não. E aqui, né, a boa e velha radiografia periapical, né? Vou te mostrar aqui, ó, canal mandibular, forame mentual, e aqui um tracejado, né, do canal incisivo. Dá uma olhadinha ali, ó, traduzido agora para você. Que legal. Então, o que eu preciso que você faça? Que você, ou mentalmente, ou com o auxílio de caneta, de lápis, um papel, qualquer coisa que o valha, você fazer esse planejamento. Isso é importante. Quando você faz esse tipo de prevenção de acidente, de intercorrência cirúrgica, o seu sucesso é maior. E eu ouso dizer, né, até vou falar, você pode se dar ao luxo de fazer uma consulta com um valor mais adequado, mais elevado, porque você está oferecendo um produto melhor para o seu paciente. E não se esqueça de olhar a radiografia como um todo. Às vezes tem mais alguma coisa, uma biópsia, um dente que precise, né, de uma restauração mais adequada, um tratamento endodôntico a ser realizado, ou a ser refeito, não sei, uma ortodontia adequada, um planejamento junto com um profissional da área, né, uma periodontia. Você vai observar, na verdade, as áreas da odontologia, são 25 especialidades, né, e você vai poder integrar isso dentro do seu planejamento. E aqui, né, mais uma imagem que eu acho bastante bacana, de uma ótima radiografia panorâmica, muito bem feita, digital. Eu particularmente gosto. A panorâmica digital é outro nível. Eu gosto de panorâmica digital, tem uma qualidade melhor. Sim. Eu gosto bastante, você pode ampliar a imagem, né? Que eu particularmente eu gosto muito disso. E aqui, né, hoje, uma tomografia computadorizada que foi planejada para a gente observar a musculatura de face, musculatura facial. Isso aqui é tecnologia de última geração, é tecnologia que, né, claro, a imagem não está boa porque eu tirei foto da tela, mas a imagem mostra para você, ó, esse tipo de dissecação, sem você dissecar o indivíduo.
Então eu sou anatomista, né? Faço dissecação, mas olha que interessante. O indivíduo está dissecado para poder trabalhar. Então, por exemplo, sei lá, observando aqui, ó, a glândula parótida, aqui o músculo masseter e aqui ó, o término do masseter. Se você olhar com muita atenção, você vai ver que tem um negocinho meio curvo aqui, tá vendo? Sim. Isso é a artéria facial. Isso aqui é a artéria facial que fica exatamente anterior ao limite anterior do masseter. Então, se você morder e palpar o masseter, tem um degrau quando ele acaba anteriormente. Aqui é o local de emergência, de medial para lateral da artéria facial, o terceiro ramo ali da carótida externa, depois se bifurca a carótida comum. Então você observa que a facial está aqui, ó. Aí você vai fazer um procedimento estético, você vai vir bem aqui, é isso. Você foge, você vem para cá, vem para cá. Ah, o paciente está com um bruxismo, vou aplicar botox nele, né? Tem uma série de indicações, de contraindicações sobre isso. Mas vem, já tá, imaginou um botox na artéria facial? Agora você está com um problema. Você não tinha até agora. Agora você vai ter as consequências de ter feito um negócio sem planejamento. Né? Outras imagens aqui, ó, reconstrução óssea, sensacional isso aqui. Eu fiquei impressionado com a qualidade das imagens. Para mim parece foto, né, que eu estou tirando de um esqueleto. E não é tomografia, reconstrução. Eu fiquei realmente bastante surpreso. Aqui, né, de alguns órgãos abdominais, a gente está observando aqui, né, a veia cava inferior, né, a artéria aorta abdominal, as ilíacas comuns, né, direita e esquerda, e por aí vai embora, bexiga urinária, enfim. Aqui, né, músculo ilíaco, né, aqui a crista ilíaca tão famosa que alguns usam, né, para fazer transplante, né, para enxertia óssea, né. E aqui, né, mais uma reconstrução aqui, basicamente de coração e artéria aorta. Interessa pra gente, né, que depois desce aqui, né, e vai para a região de pé, vai se bifurcar, né? Inclusive aqui ilíaca comum, depois interna e externa, né? A gente fica se divertindo com a anatomia aqui. E aqui, só para finalizar essa imagem, né, de musculatura, você está observando aqui, né, músculo sartório, o reto femoral, o vasto lateral, o vasto medial, patela, inserção aqui na tuberosidade, né, todos aqueles músculos anteriores, né, tibial anterior, tensorolo dos dedos, tensorolo do álux. Ou seja, para diagnóstico, perfeito. É sensacional. Eu vou dizer que, claro, daqui a um tempo, você vai dar risada. Daqui, sei lá, 5 anos, você vai falar, nossa, essa imagem aqui, há um tempo atrás a gente achava maravilhosa. Olha como é que a imagem que a gente tem hoje vai ser muito melhor, sem sombra de dúvida. Mas para nós hoje, isso aqui já é um avanço, assim, incrivelmente bacana. Eu posso ver lesão aqui, inclusive. Né? Eu não preciso fazer biópsia, por exemplo, para ver se é uma lesão. Não tumoral, obviamente. Que legal, né? As coisas estão partindo para esse minimamente invasivo, né? Que é a consequência daquilo que a gente estuda, né, Alessandra? É verdade. Porque isso é bacana porque quanto mais a gente estuda, menos a gente invade. Verdade. Então a gente consegue fazer um planejamento pré-operatório, uma operação tranquila, já visando um pós-operatório adequado para o nosso paciente. Queria agradecer a vocês. Bater esse papo com vocês e estou à disposição. Aqui ficam essas indicações, pode mandar e-mail, eu juro que eu respondo.